Boa tarde a todos. Solicito a primeira secretária para que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Siqueira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donizete Brisa, César Augusto da Silva, Elizabeth Donizete Manuel, Presente. Fábio Galvão dos Santos, Leandro Henrique Sartori, Luan dos Santos Rochirola, Luiz Hermínio Nicolai, Maísa Gracinda Fernandes. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 35ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 18ª legislatura, do dia 13 de outubro de 2022. Neste momento, farei a leitura de versículo da Bíblia Sagrada. Aqui do lado, você viu? Não tem problema. A leitura que farei está em Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Isto feito, passamos ao pequeno expediente. Solicito que o pequeno expediente seja totalmente dedicado à memória do reverendo Luiz Fernando dos Santos, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Itapira, que tanto fez pela comunidade itapirense. Eu solicito que o vereador Mino ocupe o meu lugar para eu usar a tribuna. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, a Guarda Municipal que se faz presente, a presidente do sindicato, Cristina, Edinúbia, imprensa. Eu quero usar a tribuna nesse momento para falar do reverendo Luiz Fernando, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, na vida de muitos aqui na cidade, e fora da cidade também, que a nossa amizade vem vindo de há muito tempo e que foi assim um choque muito grande quando eu recebi a notícia de seu falecimento. Falar que ele recebeu, acho que não está fazendo nem um mês e pouquinho, que ele foi homenageado em julho, foi homenageado, né, cidadão itapirense, foi com muita honra, muita glória, com muita sabedoria, que justifiquei o título cidadão para ele, e que ele também recebeu com muita alegria, fazendo parte do filho de Itapira. Ele teve um serviço muito importante aqui na comunidade,
foi o criador do centro que acolheu os moradores de rua, samaritano. Ele dava aula, né, na faculdade e teve assim uma presença muito marcante na vida de muitas pessoas. Então, eu deixo aqui o meu lamento, o meu luto pelo seu falecimento e que já faz muita falta no nosso meio. Obrigada a todos. Mais algum vereador querendo usar a palavra? Com a palavra, vereador Faustinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora Maísa. Boa tarde, demais colegas vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, internautas, população itapirense. Com muita tristeza mesmo, presidente, eu também fui pego de surpresa. Lamentável, o reverendo Luiz Fernando, eu conhecia pouco, mas o pouco que eu conhecia e o muito que eu ouvi dele, uma pessoa do bem. Fez muito, sim, que nem a senhora disse, por Itapira, pela sua comunidade, e como disse também, até para fora de Itapira. Então, quero deixar aqui minhas condolências, que Deus conforte o coração da família enlutada, que com certeza ele está num bom lugar, e que Deus abençoe a todos. Boa sessão. Obrigado, presidente. Isto feito, passamos ao pequeno expediente. Solicito que o pequeno expediente seja totalmente... eu acho que eu falei, né? Solicito que o pequeno expediente seja totalmente dedicado à memória do reverendo Luiz Fernando dos Santos, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Itapira, que tanto fez pela nossa comunidade itapirense. Eu peço a palavra, presidente.
Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, vereadora, vereadores, funcionário da casa, representantes do sindicato, guarda municipal, os internautas. Eu venho falar hoje sobre o triste, né, falecimento do reverendo Luiz Fernando, da Igreja Presbiteriana Central de Itapira. Eu me lembro bem da chegada dele em Itapira. Lembro quando fez a igreja também a comemoração dos 200 anos e tive a oportunidade de conversar com ele por algumas vezes. Uma pessoa assim muito inteligente, uma pessoa com grande conhecimento, um vasto conhecimento, uma pessoa sábia. Lembro que até ele me falou, olha, eu estudei também, estudava para padre, ele falou. E depois teve as mudanças na vida, eu entendi que seria o meu caminho ser pastor da igreja presbiteriana. E onde ele veio para Itapira, fez um trabalho bom para a comunidade de Itapira, conseguiu, né, expandir assim a igreja. Uma pessoa do bem, uma pessoa que trabalhou, uma pessoa que tinha assim um conhecimento, uma gama de conhecimento. Ele também era professor, né, de faculdade. Ele veio lá de Poços de Caldas. Então lembro bem das conversas que tive com ele. E essa fatalidade dessa morte, né, tão prematura, uma pessoa que tinha muito ainda por fazer. Até ele comentou, olha, vereador, eu acho que ainda não fico tão mais aqui em Itapira, ele falou. Eu acho que agora eu vou participar mais eu não me recordo o termo agora, mas seria em Campinas, mas lembro bem dele pelos bons feitos, pela inteligência dele, né, que eu apreciava muito. Isso mesmo, Então ele, né, criou um vínculo grande com a cidade, por seus trabalhos aqui recebeu o título de cidadão, né, uma homenagem, uma das maiores homenagens que uma cidade pode prestar a um cidadão é entregar-lhe o título, né? Então isso para ele também foi de grande alegria, mas ficamos tristes porque sabíamos que tinha uma liderança. Ontem eu estive numa missa lá no bairro dos Coelhos, até o padre mesmo falou na hora da missa, falou assim que tinha ele como um amigo, que embora ele já tivesse passado pela igreja católica e hoje ele estava numa igreja presbiteriana, mas uma pessoa de grande sabedoria, de grande respeito, do qual ele dedicava as orações do dia de ontem ao reverendo Luiz Fernando. Então eu fiquei ainda até emocionado, né, de ouvir, porque é uma pessoa que conhecia bem, né, a religião, tanto católica quanto a religião protestante. Então, uma pessoa muito sábia, que Deus deu conforto à sua esposa, filhos e a todos os paroquianos da igreja presbiteriana, porque quando se perde o seu pastor, o seu líder, não é fácil, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e o que ele fez de bom, com certeza, sempre será lembrado. O seu legado não será esquecido. Uma boa tarde a todos. Não havendo mais nenhum vereador querendo usar o pequeno expediente, passamos de imediato ao expediente. Eu suspendo a sessão por 15 minutos para que a presidente do sindicato possa explicar uma matéria aí. Uma matéria para nós. Não está funcionando. Boa noite a todos. Solicito a primeira secretária para que proceda a chamada dos senhores vereadores novamente. Carlos Alberto Sartori, Carlos Donizete Brisa, César Augusto da Silva, Elizabeth Donizete Manuel, Presente. Fábio Galvão dos Santos, Leandro Henrique Sartori, Luan dos Santos Rochirola,
Luiz Hermínio Nicolai, Maísa Gracinda Fernandes. Declaro encerrado o pequeno expediente. Isto feito, passamos à leitura das matérias constantes do expediente. Requerimento 350 de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente, requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colém do plenário, para que digne-se conceder-me licença para tratamento de saúde no dia 6/10 de 2022, cujo atestado médico encontra-se anexado, Sala de Sessão Vereador Antônio Caio, aos 13 de outubro de 2022, César Augusto da Silva, vereador. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Discussão da ata da 6ª sessão solene. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, está em votação, aprovado por unanimidade. Estou chegando lá para lá. Discussão da ata da 34ª sessão ordinária. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, está em votação, aprovado por unanimidade. Isto feito, passamos à leitura das matérias constantes do expediente. Solicito a primeira secretária para que proceda à leitura das matérias. Passamos aos projetos de lei complementar de número 17, 2022. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 74 da Lei Complementar número 3.994, de 26 de outubro de 2006, com redação dada pela Lei Complementar número 4.244, de 11 de abril de 2008, passa a ter a seguinte redação. Artigo 74, parágrafo 2º. Para efeitos de revisão desta lei, o encaminhamento do projeto de lei pelo Poder Executivo poderá acontecer apenas uma vez por mandato, desdobrada em quantas leis foram necessárias. Artigo 2º. O parágrafo 2º do artigo 81 da Lei Complementar número 3.995, de 26 de outubro de 2006, com redação dada pela Lei Complementar número 5.366, de 20 de fevereiro de 2015. Artigo 81, parágrafo 2º. Para efeitos de revisão desta lei, o encaminhamento do projeto de lei pelo Poder Executivo poderá acontecer apenas uma vez por mandato, desdobrada em quantas leis foram necessárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, em 13 de outubro de 2022, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. Comissões. Projeto de Lei 67 de 2022. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogado o artigo 3º da Lei número 3.780, de 3 de agosto de 2005. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, em 13 de outubro de 2022, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal de Itapira. Comissões. Passamos aos pareceres. Haverá uma inversão de pautas. Vai ser lido o qual? 114 vai ser lido.
Senhora Presidente, senhora e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 66 de 2022, de autoria do prefeito municipal, cria o Conselho de Escola nas escolas da Rede Municipal de Educação de Itapira. Acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam a critério do colém do plenário. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 13 de agosto de 2022. Questão de ordem, vereador. Parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Está em votação o requerimento do vereador? Aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Nós estamos colocando uma emenda aditiva, número 1, 2022, que acrescenta o inciso ao artigo 4º do projeto de lei complementar número 16, que trata da criação de funções gratificadas na estrutura da Guarda Civil Municipal de Itapira. Todos os vereadores estamos despachando para as comissões. Questão de ordem, vereador. Requeiro, tendo sido a emenda assinada por todos os vereadores, requeiro que ela venha para a ordem do dia de hoje para ser discutida e votada junto com o projeto. Tá. É regimental o requerimento do vereador, está em votação, aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 113. Senhora Presidente, senhora e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei complementar número 16 de 2022, de autoria do prefeito municipal, trata da criação de funções gratificadas na estrutura da Guarda Civil Municipal de Itapira. Acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam a critério do colém do plenário. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 13 de outubro de 2022. Questão de ordem, vereador. É regimental o requerimento do vereador, está em votação, aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Ordem do dia de hoje. Passamos aos votos de pesar. Voto de pesar número 608, 2022. Votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Imaculada de Oliveira, autoria Bete Manuel. 609, voto de pesar pelo falecimento da senhora Lucimara do Prado Rita da Silva, autoria Bete Manuel. 610, voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Salvador Leme, autoria Bete Manuel. 611, voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Neuza Zanqueta Adorno, autoria Bete Manuel. 612, voto de pesar pelo falecimento do senhor Nelson de Moraes, autoria Fábio Galvão dos Santos. 613, voto de pesar pelo falecimento da senhora Eulália
Sintra de Araújo. Autoria, Bete Manuel. 614, voto de pesar pelo falecimento do senhor José Joaquim Fernandes. Autoria, Bete Manuel. 615, voto de pesar pelo falecimento da senhora Benedita de Moura Rize. Autoria, Bete Manuel. 616, voto de pesar pelo falecimento do reverendo Luiz Fernando dos Santos. Autoria, Bete Manuel. 617, voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Donizete Ribeiro, mais conhecido como Turdil. Autoria, Bete Manuel. 618, voto de pesar pelo falecimento da senhora Aldice Souza Ramos Leitão. Autoria, Carlos Brisa. 619, voto de pesar pelo falecimento do senhor José Carlos Zago. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 620, voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Silva. Autoria, Nino Nicolai. Todos os votos de pesar ciente. De acordo com o regimento interno da Casa, procederemos a 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma aos falecidos. Requerimentos. Requerimento de número 351, 2022. Voto de congratulação com a empresária senhora Maria Ângela Nogueira Breit Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 7 de outubro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 352, voto de congratulação com a doutora Luciana Fracaroli Moino, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 10 de outubro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 353, voto de congratulação com a senhora Helenir Cesareto Sartorelli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 11 de outubro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 354, voto de congratulação com a senhora Santa Zanqueta Moraes, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 11 de outubro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 355, voto de congratulação com o senhor Eudélcio de Oliveira Dias, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de outubro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos.
356, voto de congratulação com a senhora Maria José Martins Dias, pelo transcurso de seu 93º aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de outubro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 357, voto de congratulação com a senhora Maria Aparecida Rodrigues, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de outubro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 358, voto de congratulação com o estimado casal senhor Paulo Guilherme de Lima e senhora Silvia Marques de Lima, pela comemoração de bodas de Oliveira, 34 anos de casamento, celebrados no dia 7 de outubro. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 359, voto de congratulação com os amigos do Bar do Bi, pela brilhante realização de mais uma edição da tradicional festa de Cosme e Damião. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 360, voto de congratulação com a Associação Centro do Idoso Vida Mais, pelos 5 anos de atividades em nosso município, celebrados no dia 9 de outubro. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. Pela ordem, vereadora, a 361 vai ser retirada por ser correlato. Como requer. Não havendo mais requerimento, passamos às indicações. Indicação de número 315, 2022. Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de José Luiz. Autoria, André Siqueira. 316, sugere instalação de torneira em bebedouro localizado na Praça da Vila Dr. José Seque. Autoria, Maísa Fernandes. 317, sugere implantação de redutor de velocidade tipo lombada na Rua Benedito Leitão, no José Tonoli. Autoria, Maísa Fernandes. 318. Sugere implantação de redutor de velocidade tipo lombada na Rua Dionísio Corade, no Morada do Sol. Autoria, Maísa Fernandes. 319. Sugere reforma ou substituição de ponto de ônibus no bairro do Machadinho, próximo ao Espaço Cedro. Autoria, Maísa Fernandes. 320. Sugere melhorias em praça localizada no cruzamento da Avenida Mário Covas com a Rua Ivo Stringuete, no Estorlupe. Autoria, Maísa Fernandes. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Passamos à leitura dos ofícios. Senhora Presidente, através do presente, em atendimento ao artigo 5º da Lei 5.548, de 24 de novembro de 2016, informamos a essa Egrégia Casa Municipal que a Prefeitura Municipal efetuou, em 19 e 22 de 8 de 2022,
o pagamento das parcelas vencidas no mês de agosto, correspondentes aos parcelamentos firmados com este Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões, conforme comprovantes de transferência de valores anexos. FEMAP. Ciente. Senhora Presidente, através do presente, em atendimento ao artigo 5º da Lei nº 5.548, de 24 de novembro de 2016, informamos a essa egrégia Câmara Municipal que a Prefeitura Municipal efetuou em 20/9 o pagamento das parcelas vencidas no mês de setembro, correspondentes aos parcelamentos firmados com este Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões, conforme comprovante de transferência de valores anexos. FEMAP. Ciente. A Prefeitura Municipal de Itapira, através da Secretaria de Defesa Social, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a cerimônia de formatura dos novos guardas civis municipal. Programação: 9h30, recepção aos convidados. 10 horas, início da cerimônia. 10h15, incorporação dos novos guardas. 10h30, hinos. 10h40, juramento à bandeira. 10h45, entrega dos diplomas aos alunos. 11 horas, discursos e 11h30, encerramento. É amanhã, né? Só não está especificado aqui onde é o local? É na sede da Guarda amanhã, então. Só para reforçar, para a gente comparecer lá, porque vai ser muito bonito, né, a formação dos novos guardas. O comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente-Coronel PM Antônio Roberto Catossi Júnior, tem a honra de convidar Vossa Excelência, Vossa Senhoria, para a cerimônia de valorização do policial militar, dia 17 de outubro de 2022, às 15 horas, Centro Cultural Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva, Mojimirim. Ciente. Dido, vai tocar direto? Tem que assinar aqui. Declaro encerrado o expediente e passamos de imediato à ordem do dia. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar de número 16/2022 e emenda aditiva 1 de 2022. Trata-se da criação de funções gratificadas na estrutura da Guarda Civil Municipal de Itapira. Autoria: Prefeito Municipal. Ninguém para fazer uso da palavra? Está em primeira votação o projeto. Aprovado por todos. A emenda também, né?
Está em primeira votação a emenda aditiva. Aprovado por todos. Questão de ordem, presidente. Tendo em vista a votação por unânime em primeira votação, requeiro que seja dispensada a segunda discussão e venha para a segunda votação nesta mesma ordem do dia o projeto e emenda. É regimental o requerimento do vereador, está em votação. Aprovado por todos. Está em segunda votação o projeto de lei complementar 16/2022, aprovado por todos. Está em segunda votação a emenda aditiva, aprovado por todos. Não havendo mais matérias, esta presidência... Esse aqui, ó. Então, Que é o cadê? 66. Está em... Esse aqui, ó. 66. Esse aqui, ó. Eu coloquei com antecedência para lá, né? Projeto de lei? Está em única. Está em única discussão o projeto de lei 66/2022, cria o Conselho de Escola nas escolas da Rede Municipal de Educação de Itapira. Autoria, prefeito municipal. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em única votação a matéria. Aprovado por todos. Agora sim. Não havendo mais matérias, esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores, dos internautas, da imprensa escrita, dos vereadores, e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.